Olá meninas e mulheres de todas as idades. Hoje o assunto é mais sério, né? Você que está acostumada a entrar no meu canal e ver tutoriais de maquiagem, dicas de produtos, vlogs de viagens. Hoje é um pouco diferente o vídeo. Hoje eu vou falar pra você que já passou, que está passando ou que pode ainda passar por uma situação igual a que eu passei. Foi um nódulo ou tumor de mama, né? Quando eu falo assim tumor, as pessoas meio que se assustam, porque relaciona diretamente a câncer, né? Mas não necessariamente a palavra tumor tem a ver com câncer. Poderia ser, até porque o câncer tem o benigno e o maligno. Então vou falar do meu caso específico, que foi, eu vou intitular então nódulo de mama, para as pessoas não confundirem com câncer. Em 2006 eu fiz uma cirurgia para remoção de um nódulo de mama. Um dos meus autoexames eu percebi que tinha um nódulo, e era um nódulo já assim grandinho, assim, pela palpação, né? E aí cada ano que passava ele aumentava mais e mais. Até que em 2006 ele estava num tamanho assim que eu sentia que era muito grande, e estava crescendo cada vez mais. Eu sempre acompanhava ele por ecografias com ginecologistas, mas nunca assim tinha tido um aprofundamento no que realmente era. Sempre parecia um nódulo assim, tanto é que eu vou mostrar para vocês uma ecografia mamária que eu fiz. Eu vou tapar meus dados pessoais, tá, gente, por questão de segurança, mas tá escrito assim, ó, resumindo, sugerindo formação nodular, circunscrita, ovoide, medindo 4,2 por 1,6 centímetros. Esta imagem pode corresponder a fibroadenolipoma ou mesmo a tecido mamário. Recomenda-se complementar com mamografia para maiores esclarecimentos inicialmente. Não há outras evidências de alterações ecográficas, tá? Então esse aqui foi o exame que eu fiz antes da minha cirurgia. Pois bem, como a ginecologista, passei por várias, né? Na época nenhuma assim dava importância para isso e aquilo me incomodava muito. Eu resolvi procurar um mastologista, que é um médico especialista em mamas, né? O nódulo, ele media 4,2 por 1,6 aqui, segundo a imagem. Deixa eu ver onde é que tá pra vocês. 4,2 por 1,6. Estão vendo? Então esse foi o tamanho que mostrava na imagem antes da cirurgia. Pois bem, aí eu comecei a conversar com um mastologista e eu dizia que me incomodava muito. Ele apalpou, ele disse que realmente estava num tamanho grande e que se eu quisesse tirar, que não teria problema. Aí ele me deu duas opções, que eu teria que fazer uma reconstrução mamária. E aí provavelmente ou eu colocaria silicone ou eu faria uma redução de mama. Só que a redução de mama eu tinha muito medo de ficar cheia de cicatrizes, eu tinha medo de ter problema na cicatrização e eu tinha mama já grande. Minha mama, grande não, média, né? Minha mama era já tamanho 42, que eu usava o sutiã 42. Então eu fiquei com medo de reduzir e ficar assim com crise de identidade e tal, e fora as cicatrizes essas que ficariam. E ele me deu a garantia que tiraria tudo pela areola, né? Pela mesma incisão a qual eu colocaria a prótese. Então tá, eu comecei a consultar vários cirurgiões plásticos e todos colocavam um empecilho, todos diziam assim, não, a gente pode fazer pela auréola, né, que é onde se coloca a prótese, mas a gente quer assim que tu não crie expectativa, porque de repente a gente tem que fazer
um rasgo, né, pro lado, que era bem lateral o meu nódulo e bem rente à pele. Aí eu ficava com muito medo. Aí esse mastologista, ele me deu garantia que tirava pela mesma incisão da prótese, e ele trabalhava em conjunto com outro médico, cirurgião plástico. Logo em seguida eu marquei a cirurgia e eu confesso pra vocês assim que eu não tive medo, sabe? Eu confiei tanto nesse médico, principalmente no mastologista. Ele me passou tanta segurança e ele era um médico muito jovem. E eu tinha muito preconceito com médicos jovens, eu achava assim que eram inexperientes e tal, que a chance de haver erro seria bem maior. Mas ele me passou tanta segurança que eu resolvi confiar. E graças a Deus correu tudo certo. Eles tiraram o nódulo pela mesma incisão da prótese. A mama que eu retirei o nódulo, eu tenho 30 ml a mais do que na outra. Por que só 30? Porque a minha mama direita ela já estava bem maior que a esquerda em função do nódulo. Então foi retirado o equivalente a um quadrante da minha mama direita. Né? Tudo internamente. Por fora não dá pra ver nada. Ficou uma cicatriz mínima em meia auréola, né? E eu pedi pra eles me acordarem quando estivessem tirando o nódulo, porque eu queria ver. Tinha muita curiosidade de ver aquilo que me incomodava tanto. Eu sempre fui muito corajosa, assim, sabe? Eu acho que a gente tem que enfrentar e não adianta, é a vida, né? Vou mostrar pra vocês o resultado da biópsia, tá? Quando eu fiz a biópsia do nódulo em si, após ele ter sido retirado. Aí, esse aqui, ó, e diz o seguinte: porção grosseiramente nodular de tecido mamário brancacento e elástico, medindo 7 por 5 por 2,5. Aos cortes mostra-se homogênea. Então, mama direita, lesão, ressecção, alteração fibrocística com focos de metaplasia apócrina. O que significa metaplasia apócrina? Nódulo benigno, que na verdade foi um fibroadenolipoma, que nada mais é do que uma glândula da mama que cresce assim desenfreadamente, e se eu não tirasse provavelmente hoje ela estaria bem maior. Então foi necessária a remoção e pro resto da minha vida eu vou ter que ter um acompanhamento, porque pode voltar sim, pode voltar. Eu sinto bastante dores ainda até hoje. Eu fiz em 2006, portanto fazem 7 anos já que eu fiz. Esse mês de junho, ou julho, tá fazendo julho, deixa eu ver a data aqui. Eu fiz em julho, 27 de julho, 27 ou 28 de julho. Então vão fazer 7 anos que eu fiz e eu ainda sinto muita dor. E a qualquer momento pode voltar. Tá? Até o ano passado eu fiz exames e tinha já alguma alteração. Então não sei, a qualquer momento eu possa ter que fazer novamente uma cirurgia. Esse vídeo é para motivar você que tem medo de procurar um médico, que tá aí com nódulo e de repente tá assim adiando o dia de procurar ou prefere não saber. Não faça isso. Procure ajuda, procure um médico, porque de repente não seja nada de grave, né? E se for, você tem a chance de poder se curar. É claro que isso é uma decisão sua, mas o conselho que eu dou, pela minha experiência, é você procurar. Claro que lá no início eu tinha medo de ser um câncer maligno. Principalmente assim, sabe quando eu comecei a sentir medo? Depois da cirurgia. Porque eu sentia dores horríveis, eu tive que tomar morfina. E isso abalou muito o meu sistema imunológico, eu tive muita queda de cabelo, comecei a ter gastrite, comecei a ter sérios problemas de estômago, nada parava no meu estômago, eu emagreci muito. Então,
Então foi uma fase muito difícil. Por um ano, assim, eu vou ser bem sincera, por um ano eu não fui uma pessoa normal. Normal, assim, de conseguir fazer tudo o que eu fazia antes. Por aproximadamente um ano eu sofri bastante. Então essa minha experiência, acho que não adianta ficar falando, eu fiz esse vídeo mais para encorajar você a procurar um médico, a procurar recursos, a não se desesperar diante de uma situação assim e crer sempre em Deus, né? Porque no mundo que a gente está vivendo hoje em dia, com tanta violência, de repente a gente pode até estar com câncer, mas, sabe, sai na rua, leva uma bala perdida ou é assaltada, pode morrer antes do próprio câncer. Então não adianta, assim, ficar com muito medo das coisas da vida. A gente tem que enfrentar sem pensar muito. Se a gente for pensar, a gente não acorda de manhã, né? Sinceramente, se a gente for pensar em tudo que está acontecendo na nossa vida, no nosso mundo, no nosso país até mesmo, a gente não acorda de manhã. A gente não tem motivação para isso. Eu resolvi falar sobre essa experiência porque eu já tinha falado na Tag Pink Me, né, que era sobre o câncer de mama, que eu tinha um nódulo, então achei interessante fazer esse vídeo. E no vídeo também 50 fatos sobre mim, eu também tinha falado de alguns problemas assim de saúde, e tanto psicológicos quanto físicos que eu tava passando, tinha passado, então achei interessante compartilhar isso com vocês. Se vocês tiverem mais algum assunto que gostariam que eu fizesse vlog, que gostariam que eu falasse sobre o mesmo, me deixem aqui nos comentários. E muito obrigada por terem assistido, espero que tenha sido de alguma serventia para vocês. E é isso aí, um beijo no coração de cada uma de vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.